Olá, meu povo, boa noite. Para quem está ao vivo, para quem está em casa ou vai assistir essa aula depois, né? Hoje foi pensado para que a gente possa fazer a correção do simulado. Aí tem muita gente que vai ficar pensando assim, mas que simulado? Eu nem fiz. É justamente isso, né? Muitas vezes a gente precisa também dar uma olhada nos nossos grupos. Estou falando aqui tanto do grupo dos alunos da escola, como também os grupos dos afiliados do Benção. E são simulados que a gente fez tanto de linguagem de códigos como de matemática, né, relacionada a algumas áreas, e que algumas pessoas, muita gente fez, mas com certeza também algumas pessoas também não conseguiram responder, justamente porque não olham as nossas redes, né? E também já puxando aqui a cabecinha em relação de vocês, a redação. Poucas pessoas mandaram a redação, minha gente. Então, teve todo um cuidado da gente pensar em colocar lá no Google Sala de Aula, no Classroom, então, para que vocês pudessem postar, né, a redação. Então, tudo que a gente faz é pensando para que vocês possam muito bem ver questões relacionadas às aulas que já foram repassadas, né? E que vocês também possam ver no que aquilo que vocês aprenderam que realmente devem ainda buscar, tá bom? Só mais um lembrete, já estava falando aqui no início, a gente está no período das inscrições para a prova do Enseja. A prova do Enseja acontece no mês de agosto, mas para que as pessoas possam fazer essa prova, é preciso se inscrever hoje, né? Hoje até o dia, por exemplo, começou agora dia 20, 21 e vai até o dia 2. E hoje a gente já fez um plantão, Alan e eu, justamente para poder fazer essas inscrições daqueles que não conseguiram fazer sozinhos em casa, tá bom? Então, o Bença é um projeto voltado tanto para esses afiliados, para pessoas que querem finalizar a educação básica, e a gente sabe que algumas pessoas já conseguiram do ano passado, né? Como também agora para os nossos alunos da educação básica do Cônego, né? Ajudando aqui, né, em vestibulares e na prova do Enem. E aí, para quem fez o simulado, a gente vai ver aqui algumas questõezinhas, né? O Alan acabou de colocar aqui, deixa eu ver, de 34 pessoas presentes em nosso Google Sala de Aula, que já é um número muito pouco, justamente porque a gente tem um número bem mais expressivo do que isso, né? Tivemos 21 envios de redações. Então, aí fala, mas é muito. Não é muito pelo número de pessoas que a gente tem. Se a gente for somar o número de pessoas dos afiliados do Bença para os dos protagonistas do Cônego, né? A gente vai ter um número bem mais expressivo. Então, a gente precisa ter cuidado também em poder dar esse retorno. E para quem é do Cônego, sabe que tudo que é repassado em redação, atividades e presenças nas aulas, vai gerar aí um pequeno acréscimo na nota, né, que depois vai ser repassado para vocês. Então, precisa também ter esse cuidado. Não é só a nota pela nota, não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês participem justamente para poder até mesmo medir os conhecimentos e ver, né, no que é aquilo que a gente já aprendeu. E o Alan está acabando de colocar aqui que só dos protagonistas são 41 pessoas. Então, se a gente for somar esses dois grupos, dá mais do que 100 pessoas. E a gente só tem 21 redações. Então, parece que é aquele negócio que precisa estar em cima para poder entregar, né? Então, aqueles que entregaram, a gente agradece e que com certeza vai ter um retorno, certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou começar com a parte da língua portuguesa, e o Alan depois entra com a parte do inglês e dos outros componentes, tá bom? Vamos ver aqui, eu acho que são 8 questões, tá aqui, 8 questões de língua portuguesa. Todas as questões que vocês receberam do simulado são dos professores, né, do Bença, e também daqueles que deram as aulas e enviaram também as questões para que a gente pudesse mandar para vocês. Então, vamos ver aqui. O conteúdo, né, da questão 1 vai ser de interpretação textual. Vamos lá, pode passar aí, Alan, por favor. E aí, são coisinhas, né, são questões que vai justamente cair, principalmente essas de interpretação, cai muito nessas provas, né, tanto do Enem como do Enseja, e a gente precisa também
ter esse cuidado de colocar. E aqui, né, a gente vai ter uma tirinha na qual vai dizer, ó, tá chegando o Natal, né? Provavelmente a mãe, né, vai dizer. E aí as crianças, né, vai gritar, eba! E aí, claro, tá chegando o Natal e depois fala, oh meu Deus, né? Alguém sabe dizer que ave é essa? E aí, alguém sabe dizer por que é que estão tão tristes por conta do Natal? Hein? Peru, justamente. Então, o peru é justamente né, uma ave que é muito procurada, né, na parte do Natal. E vamos ver aqui o que é que essa tirinha vai trazer, né? A imagem aborda um conceito importante e presente no artigo de opinião, né? Que é o quê? Que é referente ao quê, né? Então, se a gente tem aqui duas imagens relacionadas, né? A mesma fala, vamos ver o que é que ela se tratar. Então, quando fala, vai chegar o Natal, e um diz oba, e o outro fala, oh meu Deus, né? Isso está relacionado à tese, à opinião, ao argumento, o ponto de vista ou nenhuma das respostas anteriores. E aí, o que é que vocês acham? Vão colocando aqui que eu vou olhando no chat, certo? O que é que vocês acham? Tese, opinião, argumento, ponto de vista ou nenhuma delas? Pronto. Estou vendo alguns aqui. A Lavin diz que acha que marquei o ponto de vista. A gente também precisa relembrar, né? Então, muitas vezes a gente vai ter um momento aqui que vai dizer assim, eu acho que é isso, mas não sei se eu marquei isso daqui realmente, né? A gente sabe que na hora... A Manu diz que errou. E a gente sabe que na hora aqui da correção, eu e o Alan vimos que muitos de vocês se deram bem, mas algumas pessoas disseram que estava mais ou menos, outros disseram que estava um pouco mais difícil, né? Mas quando a gente olha para essa questão, ela só pode estar relacionada ao ponto de vista, porque são pontos de vista diferentes, né? De uma pessoa, e no caso aqui da ave. E aí a gente vai, por exemplo, para o comando, e o comando vai dizer assim, ó, aborda um conceito importante presente no artigo de opinião. Aí, como fala o artigo de opinião, todo mundo, ou então grandes pessoas, podem muito bem achar que é a letra B, porque tem o nome opinião, né? Mas a gente precisa estar relacionado ao que a gente viu antes, que é a imagem, né? Então, o artigo de opinião aqui, no caso aqui, o ponto de vista dele está relacionado a essa imagem, certo? Então, letra D, para realmente quem marcou e acertou. E, na nossa visão, é uma resposta até fácil, né? Uma questão até fácil, certo? Questão 2, respeita a vida. Vamos dar uma olhada aqui, certo? Durante bilhões de anos, segundo Darwin, a vida vem se diferenciando por meio de processos evolutivos, através dos quais surgiu o homem. Portanto, somos frutos da diferença. Embora pertençamos à mesma espécie, aspectos étnicos e culturais nos diferenciam um dos outros. Dificilmente iremos concordar com todas as manifestações culturais a que seremos expostos. É verdade, nem tudo a gente se concorda, né? Porém, temos de respeitar todas, o que só ocorrerá com a educação e com a civilização do indivíduo. Para compreendermos um determinado povo ou costume, é necessário entendê-lo. Para entendê-lo, é preciso estudá-lo. A escola de qualidade proporciona um aprendizado todos os motivos pelos quais uma determinada cultura age desta ou daquela maneira. Não dá para entender o Bumba Meu Boi sem saber quais são as raízes históricas e a formação da população do Amazonas. O ensino também ajuda a moldar a ética através dos valores morais, como a cidadania. As várias liberdades de religião, de imprensa, de opinião, estão estabelecidas na Constituição do nosso país. Respeitá-las é nosso dever e exercê-las é o nosso direito. No entanto, as nossas liberdades não devem ferir as liberdades alheias. Temos, como cidadãos, de respeitar a opinião, o costume, os valores dos outros.
A civilização da pessoa implica, entre outras coisas, aceitação, respeito e convivência com outros cidadãos. Somos diferentes, mas somos todos oriundos de uma mesma diferença, a vida. Respeitar o outro, independente da sua cor, credo ou cultura, é, além de uma questão ética e legal, respeito à própria vida, certo? Então, o texto, até mesmo para que a gente possa refletir sobre ele, né? Então, nem tudo as pessoas vão concordar, né? Você não vai concordar com o jeito do outro, ou com a religião do outro, ou o que o outro faz. Mas você não precisa estar junto a ele, você precisa estar o quê? Respeitando. E quando a gente respeita, tudo começa pela base da educação, né? A frase que melhor expressa a tese defendida no texto é: lembrando que quando as professoras, né, de redação vêm trabalhar aqui a parte do texto dissertativo argumentativo, a gente sabe que o que vai embasar, né, a redação, que é justamente um dos componentes que vai ser cobrado tanto no Enem como no Enseja, é justamente essa tese, né? Qual é a tese que você vai defender? Qual é a sua opinião que você vai defender dentro do texto, né? E aí, conforme você vai escrevendo, está tudo relacionado a essa tese. Então, qual é a tese desse texto que a gente acabou de ler? Letra A. Temos de respeitar todas as manifestações culturais, o que só acontecerá com a educação e a civilização do indivíduo, primeiro parágrafo. O ensino também ajuda a moldar a ética através de valores morais, como cidadania, segundo parágrafo. Embora pertençamos à mesma espécie, aspectos étnicos e culturais nos diferenciam dos outros, primeiro parágrafo. A civilização da pessoa implica, entre outras coisas, aceitação, respeito e convivência com outros cidadãos, terceiro parágrafo. E as várias liberdades de religião, de imprensa, de opinião estão estabelecidas na Constituição do nosso país, terceiro parágrafo. Então, dentro desse texto que a gente acabou de ver, né? Qual seria a tese do texto? Pode subir só um pouquinho, Alan. Qual é a tese desse texto, né? Relacionado a ele. Então, a gente tem aqui as 5 alternativas. O que é que vocês acham? A tese, a opinião que vai sustentar e que vai fazer com que o texto esteja relacionado a elas. Digam aí, meu povo. A Kessia disse que marcou C. Se não me engano, C. A Suelen colocou A. Deixa eu abrir aqui o chat. Tem muita gente está colocando, né? Mas... Yuri, A. Pronto. O que mais? Cadê o resto do povo? Uma, duas, três, quatro, 5 pessoas só. Somos aqui 20, quase 23. E aí? Bora, meu povo, acorda. Vanildo A, Rosa A, Jerusa A, né? Pronto. Primeiro, já foi falado que a tese é justamente, eu não lembro qual marquei, mas tudo certo. Mas se você foca aqui, Cláudio, vamos ver qual é que a gente vai marcar aqui, né? E aí, em grande maioria dos textos, e principalmente nas redações, claro que isso não é uma coisa batida 100%, mas a maioria realmente vai trazer a tese no primeiro parágrafo, né? Então, quando a gente vai escrever a nossa redação dissertativa argumentativa, sempre a gente coloca a nossa tese lá na introdução, que é justamente o nosso primeiro parágrafo, para ela vir se desenrolando dentro do desenvolvimento, né? Então, aqui o que vai sustentar isso entre a A e a C, o que vai sustentar aqui é justamente a tese, né, que temos que respeitar todas as manifestações culturais, o que só acontecerá com a educação e a civilização do indivíduo. Então, veja que para que todas as outras aconteçam, está tudo relacionado ao quê? À educação e à civilização, né? Então, ele já traz isso lá no primeiro, justamente para poder, né, fazer com que o texto ele vá ganhar um grande desenvolvimento a partir de essa tese. Então, quem colocou a letra A ou acha que marcou a letra A lá no nosso simulado, acertou, tá certo? Lembrando que toda vez quando a gente vai escrever, né,
dependendo do tema a ser abordado, a gente precisa ter uma tese relacionada ao tema, e aí essa tese ela vai ser desenvolvida dentro realmente do desenvolvimento e ser finalizada lá na conclusão, tá certo? Pronto. Terceira questão, vamos lá, meu povo. Na terceira questão é também relacionado ao texto que a gente leu, né? A tese do texto é sustentada por dois argumentos, certo? A necessidade de educação e de civilização perdão, porque tem um ponto. A necessidade de educação e civilização do indivíduo. Os parágrafos em que esses argumentos foram desenvolvidos estão aonde? São quais parágrafos, né? Então, nós temos esses dois argumentos, educação e civilização. Esses dois argumentos estão, né, dentro de quais parágrafos, né? Então, esses vão ser desenvolvidos em qual parágrafo? A Isabel botou a letra D, que é essa letra D. Deixa eu ver mais aqui. A Kécia só lembrei da redação, justamente, é isso mesmo, né? Suelen D, Ivanildon D, né? E bom, tá sendo unânime, né? Se não for unânime para ganhar, vai ser unânime para perder. É isso que a gente pega também, né? Mas aí, voltando para a nossa redação, para você ver como tudo está interligado. Se a tese está no primeiro parágrafo, né? E ela vai vir para sustentar tudo que vai estar depois dela, então o nosso segundo e terceiro parágrafo vão ser chamados de quê? Desenvolvimento. Enquanto que o quarto vai ser chamado de quê? De conclusão. Então, a gente, quando vai escrever, nós imaginamos que o nosso texto vai ter 4 parágrafos. Então, o primeiro vai ser a introdução, né? O primeiro vai ser a introdução, o último vai ser a conclusão, e o miolo, que eu gosto de falar, né? Do miolo, o segundo e o terceiro vai ser o quê? O desenvolvimento. Então, quando você fala em argumentos, você vai justamente, né, alimentar os dois, as dois, no caso aqui, os dois argumentos que foram listados na tese. Então, esses dois argumentos que foram listados na tese é justamente relacionados ao quê? A educação e a civilização do indivíduo, certo? Então, quando falar em argumentos, lembre-se, miolo da redação, segundo e terceiro parágrafo, tá? Deixa eu ver até o que é que o Alan colocou aqui no que da Dilma. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai perder. Verdade, ninguém ganha, ninguém perde, todo mundo perde, é isso mesmo, certo? Pronto. Vamos lá, questão 4, né, do Enem de 2018. Foi até uma que foi selecionada por um dos nossos professores. Na sociologia e na literatura, olha aí a interdisciplinaridade, sociologia e literatura, né? O brasileiro foi, por vezes, tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso o que acontece nas redes sociais. A democracia racial, apregoada por Gilberto Freire, passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Veja aí que só em praticamente 4 linhas a pessoa já faz, né, o seu argumento relacionado aqui à sociologia e à literatura. Então, essa pessoa vai dizer que o brasileiro, na visão de Gilberto Freire, que já está lá nos nossos livros, né, ele é visto como uma pessoa cordial, uma pessoa hospitaleira. Mais que isso, nos dias atuais, a gente parece que não está vendo, né? Por quê? Porque a gente vê justamente nas redes sociais a democracia racial apregoada, no caso aqui, né, pelas redes sociais, por esse outro lado. Então, vamos ver aqui. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica, que muda, que é o nome do projeto, mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis como racismo, posicionamento político e homofobia.
foram identificados 393.284 menções, sendo que 84% delas com abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. Então, é um dado dos dias atuais, né? Então, essa pessoa, ela fez justamente, né, voltar aqui um pouco no tempo e trazer algo que hoje está dessa forma, escancarado. E aí, ao abordar a postura do internauta brasileiro mapeada por meio dessa pesquisa, né, nas plataformas virtuais, o que é que o texto vai nos dizer, né? O texto vai minimizar o alcance da comunicação digital, vai refutar ideias preconcebidas sobre o brasileiro, vai relativizar responsabilidades sobre a noção de respeito, vai exemplificar conceitos contidos na literatura e na sociologia, ou vai expor a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. E aí, digam-me o que é que vocês colocaram. Deixa eu ver aqui. Letra B, a Jerusa, Ivanildo B. Adorei a frase da Dilma. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo perde. B, a Kessia B, eu acho que botei a B, a Isabel também, né? Tem coisa aqui que a gente vai logo descartar de cara, né? Se ele está falando da postura do brasileiro relacionado às redes sociais, das plataformas, então a letra A minimiza o alcance da comunicação digital. De jeito nenhum, né? Não é isso que ele está falando. Letra E, expõe a ineficácia dos estudos para alterar, nada a ver. Letra D, exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. Exemplifica. Ele só dá o exemplo? Não. Ele volta para os dias atuais, né? Ele não é isso que ele só faz. Relativiza responsabilidades sobre a noção de respeito? Não. Então, a letra B, né, só poderia ser a correta. Ele vai refuta ideias preconcebidas, né? Ideias que até então, lá nos livros, né, do Gilberto Freire, vai dizer que o brasileiro é uma pessoa cordial, né? Mas que hoje parece que ele não está se mostrando como tal, dentro das redes sociais, né? Então, letra B, tá certo, meu povo? A Áurea disse que não lembra a resposta, mas esperamos que tenha colocado a B, né? Pronto, é isso mesmo. Veja que não são perguntas tão difíceis assim, né? Muitas vezes na correria, ou então não sei onde é que vocês fizeram, se vocês fizeram num canto, né, onde não tivesse tanto barulho, a gente também pode levar isso em consideração, tá certo? Questão 5. Seremos apenas 5. Vamos ver aqui. E aqui a gente vai ter uma entrevista, né, da revista Veja com o Sérgio Marchione, e aí a revista vai fazer aqui a sua pergunta. Os automóveis tornaram-se vilões do ambiente? Essa imagem é justa, né? E aí o Sérgio vai responder. Considera injusto responsabilizar os carros por todos os males. Teve uma galera que, por sinal, fez muito rapidinho. Justamente. Teve uma hora, meu povo, eu não sei se vocês sabem, só voltando aqui, viu? Toda vez que vocês terminam, né, a gente consegue ver o horário que vocês terminam e quanto tempo vocês fizeram. E tem gente que faz assim, num tel flash tão grande, que eu fico me perguntando se na hora da prova vai ser assim também, na hora do ensejo e na hora do Enem, né? Aí o Alan pega e fala assim, menino, tem aluna aqui que fez aqui em poucos minutos, né? Eu disse assim, eita, um simulado que tem tantas questões, a pessoa não passa nem quase uma hora para fazer, em poucos minutos, menos de meia hora, e isso é totalmente desconfiável, né, Kessia? É desconfiável. Com certeza. E aí a gente fica só se perguntando, quando a pessoa quer sua nota, a roda passou 2 dias, quando a pessoa quer sua nota, ela praticamente não quer saber disso não, né? Ela só marca lá, ou então vai atrás de uma respostazinha, acha que realmente é isso que ela quer, mas quando você quer testar seus conhecimentos, aí você faz dessa forma. Mas é aquele negócio, o brasileiro não é só cordial, né? Como o próprio texto falou. Ele também burla
coisas e burlar isso daqui é a mesma coisa de dizer que se você faz aqui, você também faz em outras coisas. E essas outras coisas vocês podem imaginar também, né? Eu fiz as questões de manhã e fui terminar e fui continuar à tarde. Que bom, né? Que bom que a gente pode fazer isso. Então vamos lá. Em relação aos automóveis, tornaram-se vilãos. Essa imagem é justa? Considere injusto responsabilizar os carros por todos os males da humanidade. Há outras formas de poluição, cujos efeitos são muito para devastadores. Além disso, se compararmos os índices de emissão de gás carbônico e óxido nitroso dos automóveis de 10 anos para cá, verificaremos uma redução drástica nesses valores. Em 98, os principais fabricantes assinaram, voluntariamente, um acordo que estabeleceu um limite para as emissões de poluentes na Europa. Os governos também têm feito pressão nesse sentido. Os Estados Unidos, que são os maiores poluidores mundiais, tornaram as metas mais rigorosas. Não há dúvida de que a indústria entende o problema e tem investido para buscar soluções, né? Então, o Sérgio vai dizer que, claro, os carros realmente poluem, mas eles acham que também o governo, a sociedade está procurando soluções justamente para que isso, né, possa diminuir. E aí, o nosso comando. Nesse texto, qual a ideia defendida pelo entrevistado, né? Então, qual a ideia aqui do Sérgio? Ele vai dizer que a emissão de gás carbônico diminuiu nos últimos anos, a indústria teve que investir na busca de soluções, os automóveis são injustamente considerados vilões, os efeitos da poluição são devastadores em excesso, ou os voluntários não sabem para onde ir. E aí, meu povo, o que é que vocês colocaram? Pronto, Jerusa, Yuri, a Kessia, a Suelen, a Lavigne marcaram tudo C, né? Vanusa C, Vanildo C, né? E aí, se a gente for ver qual é a ideia, né? Qual é a tese realmente do Sérgio, que os automóveis são injustamente considerados os vilões. Ele sabe que isso acontece, ele sabe que há poluição, né? Mas, no entanto, eles não são os únicos para isso, né? E que as sociedades estão tentando realmente resolver esse problema, tá certo? Pronto. Vamos lá aqui para uma questão da SEDUC de Goiás. Aqui, leia o texto abaixo e em seguida responda, certo? Vamos lá. Choro. Eram todos negros. Uma viola, um clarinete, um pandeiro e uma cabaça. Juntaram-se na varandinha de uma casa abandonada e ali ficaram chorando valsas, repinicando sambas. E a gente veio se ajuntando, calada, ouvindo. Alguém mandou no botequim da esquina trazer cerveja e cachaça. E em pé na calçada, ou sentados no chão da varanda, ou nos canteiros do jardinzinho, todos ficamos em silêncio ouvindo os negros. Os que ouviam não batiam palmas nem pediam música nenhuma. Ficavam simplesmente bebendo em silêncio aquele choro, o floreio do clarinete, o repinicado vivo e triste da viola. Só essa música que nos arrasta e prende, nos dá alegria e tristeza, nos leva a outras noites de emoções. E grátis. Ainda há boas coisas grátis. Nessa cidade de coisas tão caras e de tantas faltas de coisas grátis em favor dos negros. Alguma grátis, alma grátis, poesia grátis, 2 horas de felicidade grátis. Fim. Só da gente do povo podemos esperar uma coisa assim, nessa cidade de ganância e de injustiça. Só o pobre tem tanta riqueza para dar de graça. Para você ver, né? Um texto todo voltado para esse lado realmente do cotidiano dos negros e o que é que eles fazem para dar, né, ao retorno à sociedade. Vamos para o nosso comando. Que efeito de sentido percebe-se no trecho? Qual é o trecho? Ficavam simplesmente bebendo em silêncio aquele choro, certo? E aí, qual é esse efeito de sentido? Descrição do comportamento das pessoas,
convite para as pessoas se ajuntarem, ordem expressada por imperativos, mistura de sentidos, paladar e audição, ou descrição do ambiente físico. E aí? Marquei a A, mas eu acho que errei, a Kézia disse. Ai, ai, o Paulo botou a D, eu acho que outra pessoa também, antes da Kézia, botou a Jerusa, botou a D também, né? Deixa eu ver mais. Aí o Yuri botou a Sueli botou a D, a Vini fica em dúvida entre a A e a D, Vanilda D. Pronto, é uma das questões que a gente sabe que algumas pessoas iria e a Maria botou a A, que iriam com certeza uns ganhar e outros perderem, né? Então, tudo relacionado aqui a esse trecho, né? Ficavam simplesmente bebendo em silêncio aquele choro, né? Então, resposta correta, letra D de dado, né? Mistura de sentidos. Por quê? Porque eles ficavam bebendo, né? No caso aqui, o paladar, aquele choro, que no caso é de ouvir, né? Então, fica aqui os nossos dois sentidos. Letra D. Eu acho que essa daqui é uma das questões que muita gente também errou, né? Como vocês mesmos colocaram aqui, letra A e letra D. Tá certo, meu povo? Próximo, questão 7. Claudete, eu errei. O berço da filosofia e da democracia. Orra, vamos lá. Atenas pode se orgulhar de ter sido o berço da filosofia. Cara do Marquinhos. Conhecimento que superou os mitos na tentativa de se explicar o mundo. Nas ruas da capital grega circulavam pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles, filósofos cujas ideias tornaram-se baluartes para a sociedade ocidental, apesar dos milhares de anos que nos separam deles. Além disso, foi lá que se viveu uma experiência de então inédita de democracia, sistema político defendido hoje nos 4 cantos do planeta. Atenas viu nascer a democracia, o primeiro regime político a pregar a igualdade de direito entre todos os homens, independente da classe social. Mesmo que ele não tenha funcionado a pleno vapor na antiga Grécia, foi lá que o sistema nasceu e dessa experiência partiram as ideias e modelos subsequentes. Sem a ousadia ateniense de pregar e defender valores até então nunca cogitados, provavelmente o rumo da humanidade teria sido diferente. Então veja que vai trazer justamente aqui Atenas como berço, né? E alguns filósofos que até hoje, né, dizem que tudo, muita coisa começa com eles três, né? No fragmento, além disso, foi lá que se viveu uma experiência até então inédita de democracia. A expressão destacada, além disso, tem um valor semântico de quê? Então, o além disso vai ter acréscimo, comparação, consequência, oposição ou proporção. E aí, proporção, oposição, eita que a chuva tá grande. Consequência, comparação ou acréscimo. Eu acho que todo mundo tá botando A, né? Deixa eu voltar aqui para ver. Ah, é, justamente. Todo mundo colocou A, uma das que eu tenho certeza. Então, quando a gente fala a expressão além disso, né? Até o próprio além já fala, né? É algo realmente que está tendo uma parte de acréscimo, né? Então, a expressão além disso vem justamente para o valor de acrescentar, né? De trazer algo a mais, tá certo? E a última questão de língua portuguesa, vamos lá, né? Diabetes sem freio. A respeitada revista, uma das mais fáceis, justamente, a respeitada revista médica inglesa, The Lancet, nem sei se é assim, chamou a atenção em editorial para o crescimento da epidemia de diabetes no mundo. A estimativa é que os atuais 246 milhões de adultos portadores da doença se transformem em 380 milhões em 2025. Fala, meu Deus, é agora. Senhor.
o problema é responsável por 6% do total de mortes no mundo, sendo 50% devido a problemas cardíacos, doença associada a diabetes, né? Então, da revista Galileu de 2008. Qual é a informação principal do texto lido? A diabetes associada a problemas cardíacos, a estimativa de adultos portadores de diabetes, o crescimento da epidemia de diabetes no mundo, o percentual de mortes no mundo ou o percentual de problemas cardíacos, certo? Nesse caso aqui, qual a informação principal, viu? Tudo que está aí está relacionado ao texto, nada está por fora. Mas qual é deles que realmente está relacionado ao próprio texto? Espera aí, tem a chuva agora de quê? A chuva é de C, 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 C. E aí? E se eu disser que vocês erraram? Que não é a C? O que é que vocês me dizem? O Rafão disse C. Hein? Vocês acham que vocês estão certos, meu povo? Só chora. Pois, deixa eu ver mais aí. Você que é a professora, né? Quem sou eu que é isso? Então, letra C, meu povo. Letra C, o crescimento da epidemia de diabetes no mundo. É isso. Ele está perguntando da informação principal, né? E ele não está. Tudo que está relacionado a isso está no texto, mas aí é aquilo que ele quer realmente trazer é justamente isso, esse número de diabetes que realmente só faz crescer. Tá certo? Então, veja que dentro de português, né, tudo que foi colocado aqui foi um pouco que foi trabalhado em aulas anteriores. Todo mundo pensou para o momento que tinha perdido. E aí, a gente vai tentando fazer isso, né, no próximo CIRC, né, no próximo simulado. A gente também vai botar questões relacionadas ao que foi trabalhado, tá certo? E agora nós vamos para os outros componentes e vou entregar aqui para o prof de inglês, porque ele é o tal e eu não sei nada de inglês, bens a Deus, certo? Cheiro. Pois. Pois, meu povo, vamos lá, né? Vamos seguir aqui a nossa correção, lembrando que cada uma das áreas do conhecimento do nosso simulado tinha 15 questões. Na nossa área de linguagens, nós tivemos 8 questões de português, 3 questões de inglês, 2 de educação física e 2 de artes. Eu acho que era até fácil a gente identificar quais eram as questões de cada um dos componentes, né? A Kessia está dizendo que inglês foi o componente que ela mais errou. Mulher, pelo amor de Deus. Ave Maria. Vamos lá, né? Simbora. Vamos tentar analisar aqui os babados. Então, a nossa questão 1 de língua inglesa, ela traz uma imagem, né? E aí, essa imagem, ela já traz uma sigla que é muito conhecida para a galera que estuda, para a galera que se interessa, às vezes, por estudar doenças, por biologia, né, por questões sociais também, que é a AIDS, né? Mas antes da gente seguir aqui propriamente para o texto, vamos ver o comando da questão para a gente se situar um pouco, né? O comando da questão começa bem aqui, ó. E ela fala o seguinte: a AIDS, sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, causou um grande impacto nas décadas de 70 a 90 na comunidade LGBTQIAPN+. Diversos veículos de imprensa propagavam notícias sensacionalistas sobre um suposto câncer gay que vinha para castigar os homossexuais sobre seus comportamentos libidinosos. Tendo em vista o contexto histórico e o que foi estudado em sala de aula, isso aqui foi adaptado, gente, que essa questão eu passei para o pessoal da escola ano passado, mas lá no formulário eu sei que eu tinha adaptado ela. Então, tendo em vista o contexto histórico que a gente estava vendo sobre as técnicas de leitura, na verdade, né, sobre história queer, a imagem de protesto registra uma reivindicação sobre o quê, né? Então, a gente já sabe qual é a proposta da questão. A gente tem que tentar identificar qual é a temática principal dessa imagem, né? Aqui a gente tem um texto multissemiótico que está mesclando a linguagem visual com a linguagem verbal. Então a gente consegue ver que tem uma galera segurando um cartaz no meio da rua. A gente já parte da ideia de que isso aqui é um protesto, né? E a gente consegue identificar isso também pela legenda da foto, que diz o seguinte: Men protesting in support of more money for AIDS research
marched down Fifth Avenue during the fourth annual Lesbian and Gay Pride Parade in New York in 1983. Né? Então, a gente tem aqui pessoas que estão protestando, a gente consegue identificar um cognato aqui, né? Então, protestando em favor da AIDS, né? De como a gente pode trazer mais acolhimento, mais suporte para essa doença no contexto social da época, né? E aí, o cartaz fala o seguinte: AIDS, we need research, not hysteria, né? E o que é que essa frase ela está querendo transmitir para a gente, né? Ela está falando sobre a doença, e aí nós temos a frase we need research, né? Esse research, se a gente conseguir identificar, quer dizer pesquisa. E logo depois, a frase abaixo tem not hysteria. Hysteria é uma palavra cognata que a gente também usa na língua portuguesa, que é histeria, ou seja, loucura, pânico, confusão, fora de ordem, né? Então, o que eles estão falando? A gente precisa de pesquisa, não de histeria, não de loucura, né? É isso que o cartaz está falando para a gente. Então, pensando nisso, vamos para as alternativas, né? Então, essa imagem de protesto, ela registra uma reivindicação sobre a falta de investimento em pesquisa sobre a AIDS, o moralismo das igrejas protestantes sobre a doença, o alto índice de mortalidade da AIDS na época, a difusão da enfermidade pelo continente africano ou o alto número de crianças doentes e a histeria da Igreja Católica. A Kessia está dizendo que marcou letra A e uma ruma de gente aqui veio de rede de arrasto, né? Marcando letra A também. Acertaram? Sim, acertaram, exatamente, acertaram, né? Como a gente já tinha visto nas nossas aulas, pessoal, quando a gente vai fazer uma questão de língua inglesa, a gente precisa puxar um pouco do nosso repertório. Se você, por exemplo, já conhecesse um pouquinho da história da AIDS, você facilmente conseguiria responder essa questão, né? Pelos próprios elementos visuais e pelas palavras que nós temos aqui, né? Se você tivesse um pouco de vocabulário e conseguisse identificar essa palavra research, né? Ela já iria te ajudar muito na composição da questão. Veja só, uma única palavra conseguiria fazer você resolver essa questão, né? A próxima questão, gente, é um trecho de uma canção super famosa de uma banda chamada Coldplay, né? Nós já tivemos uma música do Coldplay como uma questão do Enem, que foi a música Viva la Vida. Eu acho que é uma das questões de inglês mais famosas que tem do Enem, essa questão do Coldplay. E aí eu resolvi fazer uma questão com base nisso também. Só que eu peguei uma outra música que é famosíssima do Coldplay, que é Paradise, né? E aí, o comando da questão fala o seguinte: sobre o trecho da canção, é correto afirmar que se trata, né? Então a gente já consegue, de certa maneira, fazer uma dedução de que o comando da questão está pedindo o quê da gente? Que nós consigamos identificar o tema principal, o cerne, o mote, né, dessa questão. E aí, o texto fala o seguinte: eu coloquei só um trechinho da canção. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, 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 every time she closed her eyes. E aí, isso aqui é o trechinho do inicial da canção, né? Então, sobre o trecho da canção, é correto afirmar o quê? Se trata do quê? Todas as alternativas falam de uma garota, né? Só que uma garota em contextos distintos. Então, a canção está falando de uma garota deprimida por conta de um amor não correspondido, de uma garota que não conhece seu passado e pretende descobrir, de uma garota que almeja realizar seus sonhos e encontrar novos caminhos, ou de uma querida que voltou do paraíso desiludida, ou então de uma gatinha que queria se tornar adulta rapidamente. Do que a canção está falando? Tem muitas pessoas aqui respondendo que é a letra C, né? Se a gente se volta um pouquinho aqui para a letra da canção, né, a gente pode ver a música começando da seguinte maneira: When she was just a girl, né, a gente tem o pronome she, que é ela, associando-se com a palavra girl, né, ela, uma garota. She expected the world, né, ela estava esperando muito deste mundo, né, but it flew away from her reach, and she ran away in her sleep. Né? Essa questão provavelmente iria exigir um pouquinho de você, um pouco do conhecimento do passado dos verbos em língua inglesa, porque os verbos estão todos no passado, né? E aí,
a canção fica o tempo todo repetindo a palavra paradise, né? Que também é um cognato, é uma palavra que tem a ver com paraíso, né? Paraíso. E aí vocês marcaram a alternativa C, uma garota que almeja realizar seus sonhos e encontrar novos caminhos, né? So she ran away in her sleep. Então ela fugiu do seu sonho and dream of paradise. E ela sonhou com o paraíso. Então, de fato, a gente está falando sobre um texto que diz respeito a expectativas, ao que você espera do mundo, né? Então, realmente é a letra C. E não, Kessia, você marcou letra A, mas não é sobre uma garota deprimida. A última coisa que essa música fala é de pessoas deprimidas. Agora a gente vai para a última questão, que eu considero talvez, acho que a mais simples das três, tá certo? Porque é uma questão que tem uma presença muito grande de palavras cognatas. E o texto, gente, ele fala sobre technology themes, né? E o comando da questão diz, segundo o site, novas ideias de tecnologias podem trazer o quê, né? E aí eu vou pedir para que a gente foque a nossa atenção apenas nas primeiras linhas do texto, tá? Essas primeiras 2 linhas e meia, que fala o seguinte, ó. New ideas can bring fresh perspectives to long-standing challenges. With that in mind, we're working on technologies designed to maximize value creation, support growth, and build new energy business. Só capta todas essas palavras cognatas que tem aqui nessas primeiras linhas do texto, tá? Então, segundo o site, essas novas tecnologias, né, as new technologies, como está sendo falado aqui no texto, né, elas podem trazer o quê? Formas de alcançar interesses estritamente particulares, elas podem trazer uma melhoria na percepção e memória humanas, elas podem surpreender as pessoas e ajudá-las nas suas rotinas, ou elas podem trazer valores de criação, suporte para o crescimento e energia para os negócios. Qual seria a alternativa mais adequada aqui? O Paulo Henrique marcou C, a Vanusa marcou D, o Evanildo está dizendo que é D. Ó, gente, só presta atenção naquele trechozinho que a gente leu. On technologies designed to maximize value creation, support growth, and build new energy business. Que é justamente o que está sendo dito na alternativa D. Então, essas novas tecnologias, elas trazem valores de criação, que tem aqui, ó, value creation, suporte para o crescimento, ó, support growth, e energia para os negócios, new energy business. Então, de fato, é a nossa letra D. Era uma questão muito simples, pessoal, porque às vezes algumas questões do Enem, de inglês, elas vão exigir da gente o quê? Uma leitura de informações que não estão tão explícitas assim no texto. Essa questão, ela se torna mais fácil que as outras, por quê? Porque ela é uma questão que acaba cobrando da gente uma informação que está explícita no texto, ou seja, você bate o olho e você consegue rapidamente identificar. Tá certo? Para você conseguir responder a questão anterior, da canção do Coldplay, você, de certa maneira, tinha uma informação explícita, só que você precisaria interpretar um pouquinho a metáfora da canção, né, de alcançar o paraíso, para você conseguir identificar que aquilo é o sonho de realizar desejos. Né? Aqui não, aqui a informação está direta, rápida e prática no texto. Tá bom? Então, aqui são as nossas questões de língua inglesa. Agora a gente vai para as nossas questões de artes, tá certo? Tia Leliane não está aqui, mas a gente dá conta, não se preocupe não. Então, a questão de artes, ela começa, né, com um enunciado que fala o seguinte: gravuras e pinturas são 2 modalidades da prática gráfica rupestre, feita com recursos técnicos diferentes. Existem vastas áreas nas quais há dominância de uma ou outra técnica no Brasil, o que não impede que ambas coexistam no mesmo espaço. Mas em todas as regiões há mãos, pés, antropomorfos e zoomorfos. Os grafismos realizados em blocos ou paredes foram gravados por meio de diversos recursos, picoteamento, entalhes e raspados. E aí, juntamente com esse breve enunciado, a nossa professora de artes colocou 2 figuras, né?
figuras justamente de artes rupestres. A gente tem aqui no primeiro momento pessoas que estão meio que segurando algumas plantas, né, como se elas estivessem levando isso de um lugar para o outro, né? Foi bem a Leiliane, foi com certeza a Leiliane que fez. E na outra figura a gente tem vários animais correndo e pessoas indo atrás, né? Então, são figuras, né, são imagens rupestres que estão dando o que para a gente? Ideias de um cotidiano, né, de milênios e milênios atrás, né? E aí, antes de eu ir para o enunciado, deixa eu ver aqui só um comentário que o Yuri colocou. O Yuri colocou assim, ainda falando sobre as questões de inglês. O ruim é que, às vezes, pode ter um falso cognato, aí confunde. É verdade, Yuri. Por isso que quando a gente vai fazer a questão de língua inglesa, a gente precisa de ter um pouquinho de repertório para conseguir identificar pelo menos as palavras cognatas e as falso cognatas. Porque senão, às vezes, isso faz com que a gente troque as bolas na hora da resolução da questão, né? Então, você tem aqui essas duas figuras que estão mostrando cotidianos, né, desse passado, e aí o enunciado, né, o comando da questão, na verdade, fala o seguinte: com base nas figuras acima, que representam a arte da pré-história brasileira, e estão localizadas no sítio arqueológico da Serra da Capivara, no estado do Piauí, e com base no texto, identificam-se que nós temos imagens do cotidiano que sugerem caçadas, danças, manifestações e rituais, ou então cenas nas quais prevalece o grafismo entalhado em superfícies previamente polidas, em aspectos recentes cujo procedimento de datação indica o recuo das cronologias da prática pré-histórica, ou situações ilusórias na reconstituição da pré-história, pois se localiza em ambientes degradados, ou mesmo grafismos rupestres que comprovam que foram realizados por pessoas com sensibilidade estética, né? Nós temos aqui muitas alternativas que podem fazer a gente pensar bastante. Tem uma galera aqui que está respondendo que é letra A. Antes da gente ir para a letra A, vamos ver as outras alternativas. Ó, a letra B diz que essas imagens e o texto estão falando sobre cenas nas quais prevalece o grafismo em uma superfície polida. A gente consegue ver, pessoal, que aqui são paredes de cavernas, tá? Paredes de cavernas. Então, aquela superfície, ela não estava polida. A imagem foi feita sobre uma parede que estava toda irregular, né? O Caio aqui está dizendo que não está aparecendo para ele. Caio, você deve ter apertado em alguma coisa que desconfigurou, porque a imagem deve estar aparecendo para o restante do pessoal. Está aparecendo para você, gente? Tá? Sim. Sim? Pois é, Caio, deve ter sido alguma coisinha que você desconfigurou ou apertou sem querer, tá? Então, voltando para a questão. Letra B não é, porque a gente não está falando de uma superfície polida onde esses desenhos estão. Letra C está falando sobre aspectos recentes, cujo procedimento de datação indica o recuo das cronologias da prática pré-histórica. São aspectos recentes que estão sendo discutidos aqui? Não. Se você conhece o mínimo de arte rupestre, e se você se lembra da aula de artes, você sabe que a arte rupestre foi feita há milhares de anos atrás, né? Letra D, são situações ilusórias na reconstituição da pré-história. Situações ilusórias? A gente acabou de ver que essas imagens estavam falando sobre situações do cotidiano, né? Então, muito provavelmente não são situações ilusórias, são situações que realmente aconteciam. E a letra E fala sobre grafismos rupestres que comprovam uma sensibilidade estética. Pessoal, nós estamos falando aqui de um período onde as pessoas nem sequer tinham ainda construído uma noção de arte. As pessoas aqui estavam preocupadas em quê? Em registrar um momento da vida delas. Então, não havia uma sensibilidade estética para ser propriamente desenvolvida aqui, né? Essas pessoas ainda estavam começando as primeiras formas de abstração, de imaginação. Por isso que tudo que elas registram ainda é muito próximo do que elas viviam, né? Então, levando em consideração que não é letra B, não é letra C, não é letra D, não é letra E, qual é a que sobra? A letra A, que foi justamente a que vocês estavam respondendo. Então, de fato, tanto o texto quanto as imagens estão falando do quê? De imagens do cotidiano que sugerem caçadas, danças, manifestações e rituais, que foi justamente o que a gente viu nas duas imagens, tá bom? Questão 2. A questão 2 ela é mais diretiva, muito simples. Bora lá. Os seres humanos desenvolveram desde tempos remotos diversas manifestações artísticas. É conhecida como arte rupestre. E essa arte rupestre seria o quê? Todo tipo de arte produzida pelos homens das cavernas, desde pintura até escultura e outros artefatos, né?
A letra B, apenas as pinturas encontradas no interior das cavernas e feitas usando pigmentos. Pinturas feitas em paredes com pigmentos e gravuras. Aliás, pinturas feitas em paredes com pigmentos e gravuras em paredes e pedras feitas com fissuras nas rochas. Ou então é uma arte que é feita pelos povos do Paleolítico, ou seria a letra E, que são grafismos realizados em rochas. Qual seria a alternativa correta? Tem muita gente aqui amarrando na letra C, hein? Letra C. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O Yuri estava dizendo sobre a questão anterior. Só a palavra cotidiano já matava a charada. Com certeza, Yuri. Às vezes é uma palavra que faz toda a diferença no nosso processo de resolução de uma questão. E falando em resolução de questão, é exatamente a letra C que é a nossa alternativa certa. A arte rupestre são essas pinturas feitas com esses pigmentos, gravuras feitas em pedras, né, onde havia várias fissuras, superfícies irregulares, né, nessas rochas, tá bom? Então, essas foram as nossas questões do nosso componente de artes. Agora, nós vamos para nossas questões de educação física, que são questões que, apesar de estarem aí num componente que parece um pouquinho mais distante da Lili, um pouquinho mais distante de mim, né? Mas as questões que o Renê colocou aqui para a gente, pessoal, são questões de interpretação textual. Tá? Então, se você lesse o texto com atenção, você facilmente conseguiria resolver, tá certo? Então, bora lá. Olha só. De acordo com o texto, porque eu estou começando aqui pelo comando da questão, de acordo com o texto, a premiação de Marta como melhor jogadora do mundo é relevante por, né? Então a gente já joga os nossos olhos sobre esse texto, sabendo que nós temos que localizar uma informação específica, né? Então a gente já sabe que esse texto vai falar sobre a premiação da Marta e que isso vai transmitir uma ideia para a gente. Que ideia seria essa? Então, bora ler o texto para conseguir identificar. A Kessia já está dizendo que errou essa. Bora lá. Olha só. Marta marcou a história. Para quem não sabe, gente, Marta é uma jogadora de futebol premiadíssima, tá? Ela ganhou a bola de ouro várias e várias vezes. Representou o Brasil várias vezes em Copas do Mundo de futebol feminina, tá certo? E aí o texto é sobre ela. Tá? Então, você sabendo dessas informações prévias, você já começa a ler o texto lembrando disso. A Marta marcou a história ao vencer seu 6º prêmio de melhor jogadora do mundo. Nenhum outro conseguiu o que a camisa 10 fez. O recorde de conquistas do troféu vem do futebol feminino e do Brasil. No entanto, a modalidade no país não pode viver na expectativa de novas Martas. Quando criança, Marta queria jogar futebol, mas a família considerava isso, entre muitas aspas, anormal. A craque encarou outros preconceitos. É injusto que meninas precisem passar por cima da família, amigos e outras barreiras para jogarem futebol. Há meninas que vencem as barreiras, mas não nos esqueçamos da dificuldade de seguirem no esporte. Então, esse texto, pessoal, ele é super interessante, por quê? Porque ele desmente uma coisa que é muito comum das pessoas falarem quando querem dizer que no mundo não tem preconceitos. Nossa, mas as mulheres hoje em dia podem jogar futebol. Nossa, mas hoje tudo é igual, as mulheres são muito cheias de mimimi, né? As pessoas amam falar isso, e eles usam como exemplo o quê? Eles usam como exemplo o quê? Quem? A Marta. Nós temos aí a Marta, que foi muito premiada e tudo mais. Mas nós nunca podemos confundir uma coisa, gente. Exceção não é regra. Isso são coisas diferentes. E o mais curioso desse texto é que ele fala sobre isso. Ele fala sobre uma exceção e como essa exceção, que é a Marta, representa algo que não é regra no país, ou seja, o prestígio do futebol feminino. Então, se você conseguiu ler o texto e conseguiu identificar primariamente essa informação, eu tenho certeza que você vai conseguir matar essa questão fácil, fácil. Mas antes, deixa eu ver aqui os comentários do povo. Olha só. O Yuri tá dizendo, coisa que nem o pop do Neymar conseguiu. Nem o pop do Neymar. Pop sou eu. Pop sou eu. O Neymar não tá sofrendo nada. Com ou sem troféu. O pessoal tá dizendo aí que é a letra D. Vamos ver aqui. De acordo com o texto, a premiação da Marta como melhor jogadora do mundo é relevante por quê? Porque ela incentiva as meninas à prática do futebol, porque ela divulga o futebol feminino mundialmente, porque ela supera o recorde de premiações do futebol feminino, ou porque ela problematiza as barreiras para o desenvolvimento do futebol feminino. E aí?
Alguém mais vai dizer que é outra letra, ou todo mundo vai amarrar na D mesmo? Porque as duas pessoas que responderam disseram que é D. Letra B, divulgar o futebol feminino. É interessante essa proposta, Lavínia, mas lembre-se da proposta do texto. A gente pode até pensar que a premiação, ela tem, de fato, um impacto muito positivo de diversas maneiras, mas nós não podemos esquecer que essa informação, ela está sendo conduzida por uma forma com que o texto está sendo construída. E o texto está falando sobre o quê? Sobre problematizar a falta de mulheres no futebol, né? E como as barreiras para essas mulheres é muito maior, né? Então, de fato, a alternativa correta para essa questão é a letra D. Tá vendo que você não precisa ser um expert em educação física para conseguir acertar a questão? É a letra D, né? Porque o tio Renê foi esperto. O Renê colocou aqui umas questões muito boas, né? Vamos aqui para a próxima questão. Olha só. A próxima questão, gente, ela tem como comando o seguinte: no texto, observa-se o valor da dimensão social do esporte, cuja importância maior é. Então, quem viu a aula de educação física do Renê deve estar lembrando o quanto ele falava sobre como o esporte ele é importante de diversas maneiras para diversas pessoas, para a questão de como isso muda a vida de diversas pessoas, de como isso faz com que as pessoas possam continuar sonhando, que melhorem de vida, né, que possam construir novos degraus na sociedade, que se tornem famosas, que possam ajudar outras pessoas, né? Então, pensando nisso, vamos para o nosso texto. Educação e esporte, poderosas ferramentas de inclusão social. Presta atenção nesse título, porque nem se você não lesse o texto, você conseguiria responder essa questão. Tá? O texto fala o seguinte: as práticas esportivas como metas dos projetos sociais têm se constituído como método para o desenvolvimento da cidadania e vem dando certo em todo o país. Afinal, não é de hoje que se escuta falar de crianças e adolescentes que mudam suas vidas e tornam-se verdadeiramente cidadãos de bem após participar de projetos sociais. Os efeitos são sentidos no dia a dia, com crianças e adolescentes mais concentrados nas aulas, disciplinados e principalmente fora das ruas. O esporte, aliado à educação, é uma poderosa arma na área da proteção social e no resgate de crianças e jovens em situação de risco. Texto muito bom, texto muito simples e que traz a mensagem para a gente em 2 segundos. A gente consegue identificar rapidamente qual é a temática principal desse texto, não é? Está falando sobre a relevância do esporte e como isso está inserido dentro, por exemplo, de projetos sociais. A Jerusa está dizendo que essa questão já estava no papo, né? Vamos ver aqui. Então, sabendo da dimensão social do esporte, a importância maior do esporte seria o quê? Gente, as alternativas são tão absurdas que a gente consegue até responder, bastando marcar aquela que é menos absurda. Então, o esporte, ela tem como importância maior selecionar atletas, descobrir talentos, possibilitar a inclusão ou promover os habilidosos. Gente, se você ler a alternativa A, a alternativa B e a alternativa D, você vai ver que o que está sendo dito nessas alternativas é praticamente o contrário do que o texto está propondo. Então, sobra justamente o quê? A nossa letra C. Então, a maior importância do esporte, e eu espero que continue assim, é possibilitar a inclusão. Inclusão, olha como o professor está falando bem. Inclusão, né? Pronto, meu povo. Conseguimos resolver todas as nossas questões. Aqui já começa a matemática, mas como isso aqui não é da nossa seara e nós não vamos se atrever a responder aquilo que a gente não sabe, né? Porque a gente dá aula de várias matérias, mas a gente dá aula de várias matérias do que a gente sabe, do que a gente é formado e preparado para dar. Matemática não é a nossa praia, né? Então, conseguimos resolver. O que é que vocês acharam, pessoal, das questões de maneira geral? Vocês acham que elas estavam, assim, razoavelmente fáceis? Ou elas estavam mais medianas? Ou então elas estavam um pouco mais difíceis? O que é que vocês acharam?
Tava fácil, né, Kessia? Eu também achei. Eu elaborando as questões e vendo assim os níveis das questões, eu percebi que todos os professores, mesmo que eles não estavam o tempo todo conversando entre si, mas eles foram muito cuidadosos na hora de escolher as questões. Então, tinham questões realmente de interpretação textual, que estavam conectadas com as nossas aulas, que dava para, com uma boa leitura, responder tudo direitinho, né? Então, por mais que o pessoal respondeu rápido, mas a grande maioria, de certa maneira, respondeu bem, né? Vocês tiveram um saldo até positivo, né? Samuel está dizendo, são boas, pedi atenção e uma boa interpretação. Exatamente. O Caio está dizendo, estava fácil, errei por burrice. Não, 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 não é burrice não, criatura. Foi só falta de atenção, foi pressa, foi aperreio, viu? O pessoal está perguntando da frequência. Gente, essa semana é excepcional, onde a gente está tendo aulas um pouco mais diferentes, né? A gente teve aula do nosso clube de leitura, da nossa correção. A gente não está passando essa frequência, tá certo? Mas semana que vem, quando a gente começar as nossas aulas conceituais, nós vamos voltar com as frequências. Então, fiquem atentos, tá? Lavínia está perguntando sobre a nota de redação. Lavínia, meu amor, a gente vai agora começar as nossas rodadas de correção da redação. Só que como a gente está com um corpo de professores um pouquinho reduzidos e os poucos que estão muito ocupados, a gente vai demorar um pouquinho para dar esse retorno da redação para vocês, talvez algumas semanas, tá? Mas a gente vai dar esse retorno sim, tá? Então, só ter um pouco de paciência que as coisas vão dar certo. A gente estava lendo um texto nesse instante falando sobre o projeto social, né? A gente não pode esquecer, o Bença é um projeto social. Então a gente enfrenta dificuldades também, tá certo? Mas faz parte, a gente já superou muita coisa, estamos aqui, livres, leves e soltos, respondemos tudo, tá tudo ótimo, maravilhoso. Mais alguma dúvida? Lembrando que eles estão falando da frequência, mesmo que vocês não assinem a frequência, mas a gente consegue identificar quem foi que entrou, quem estava com a gente, né? Então, isso também conta. Pode até ser que vocês não assinem, mas a gente vai colocar lá que vocês estiveram tanto no Kleb como também no simulado. Então, tudo é computado, tá certo, meu povo? Isabel está perguntando, vocês vão pegar alguma redação com a melhor nota e avaliar aqui? Bel, antes de vocês entrarem no projeto, a gente já fazia isso. Às vezes a gente pedia para o pessoal escrever, aí o pessoal mandava para a gente, eles escreviam na hora da aula, aí a gente projetava para todo mundo ver, e a gente ia comentando, não era, Lili? Comentando o que a pessoa tinha escrito. Eu adoro quando a aula de redação é assim, é maravilhoso. Então a gente vai comentando em tempo real o que a pessoa está escrevendo. E aí, quando a pessoa não tem vergonha de mostrar o texto, né? Quando a pessoa realmente quer aprender, ela deixa o texto dela para todo mundo ver e ela vai percebendo, ó, eu escrevi isso aqui, mas eu errei isso aqui, posso melhorar nisso aqui e tudo mais, né? Porque como a gente sempre fala, a redação é como andar de bicicleta, a gente só aprende praticando. Então, provavelmente as nossas próximas aulas de redação, pessoal, elas podem seguir justamente esse bonde, o bonde da gente comentar redações, as redações de vocês, perceber no que a gente pode melhorar, pensar na produção, pensar na reescrita, né? Então, quando a gente começar a fazer o retorno dessas redações, as coisas vão começar a fluir um pouquinho mais, tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Pois então é isso, meu povo. Uma boa noite, um cheiro no oi de vocês, né? Descansem em paz. Para quem vai ter aula no Cônego amanhã, participe do nosso conselho de classe, tá certo? Um abração e é isso. Boa noite, meu povo. Boa noite, tchau, mamães, tchau, papais, tchau, filhinhos. Durmam com os Sanchos. Cheiro. Até a próxima semana. Liane, volta pro Cônego. Tchau, Rafânio.